Queridos, como é o início de uma série e o início de um livro, eu vou primeiro dar um panorama geral da carta, vai ser a nossa introdução, e aí eu vou trabalhar os 2 versículos. Efésios, ela é uma carta que foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, ou seja, muito próximo dos acontecimentos da vinda do próprio Cristo. E ela foi uma carta escrita da prisão. Paulo estava preso em Roma, e assim como Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo escreveu a carta aos Efésios nessa situação. E ela foi escrita para a igreja de Éfeso, mas não somente para a igreja de Éfeso. Essa era uma carta circular, que quer dizer que a igreja de Éfeso recebeu e passava adiante, para que as outras igrejas recebessem as mesmas instruções. E esse livro, de uma maneira bem abrangente, ele fala sobre a soberania de Deus, em como ele reconcilia o homem pecador com Deus Santo, o papel da igreja como corpo de Cristo. Aliás, a nossa mensagem, a nossa série de pregações se chama Igreja. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Então ele fala sobre a igreja e esse papel que o corpo de Cristo tem. E ele também fala na maneira como os crentes devem viver, a partir do momento que eles entendem essa grande salvação, essa grande graça derramada a eles. E essa carta pode ser dividida basicamente em 2 blocos. E é muito fácil de conhecer esses blocos, porque ela é dividida bem ao meio. São 6 capítulos, os 3 primeiros capítulos falam de doutrina, Paulo ensinando algo a esse povo, e os 3 últimos, ou seja, do 4 ao 6, fala sobre uma aplicação prática. Então, nos capítulos 1, 2 e 3, ele começa exaltando a obra de Deus, falando que Deus fez a obra completa da salvação, nos escolhendo na pessoa do Deus Pai, nos redimindo pelo Filho e nos selando por seu Espírito Santo. Ele também dá uma grande ênfase sobre a posição do cristão em Cristo, a nossa unidade com Cristo. Por meio dessa unidade, nós somos chamados de santos, perdoados, reconciliados com Deus, e estamos unidos em um só corpo, onde Cristo é o cabeça. E a igreja, ela é esse organismo unificado. E ela é descrita por meio do papel onde Deus manifesta a sua sabedoria e o seu propósito eterno. Isso é muito importante, porque existe muita gente hoje que pensa que é possível ser crente sem estar numa igreja local. Porém, não há outro meio pelo qual Deus manifeste a sua sabedoria e o seu propósito eterno, senão pelo seu corpo, na instrução da sua palavra, semana após semana. Já nos capítulos 4 a 6, Paulo começa a aplicar essas verdades teológicas, a doutrina que ele tinha explicado nos 3 primeiros capítulos, à prática, à vida desses irmãos. E ele começa aplicando a partir da unidade de Cristo e do chamado do cristão. Paulo orienta como a igreja deveria viver em harmonia, com amor e com serviço mútuo, uns aos outros. Esse termo se repete muitas vezes. Uns aos outros. Ele também aborda a vida cristã individual, enfatizando a importância de uma caminhada diária em santidade. E nos últimos capítulos, já no finalzinho do 5, comecinho do 6, ele fala sobre relações familiares, fala como o marido deve tratar a esposa, e fala sobre o mistério, que na verdade o casamento aponta para Cristo. Fala como servos e senhores devem se relacionar, como pais e filhos. Ele fala sobre esse relacionamento familiar. Fala sobre obediência, sobre a luta da espiritualidade e a necessidade de usarmos uma armadura de Deus. Então essa divisão entre a parte teológica, os 3 primeiros capítulos, doutrinária, e os 3 últimos capítulos, a prática, ela não apenas é clara e funcional, porque Paulo, depois de ensinar as verdades espirituais, ele passa a ensinar como essas verdades se aplicam na prática. Então não fica um negócio subjetivo. Ele ensina, agora que você crê nisso, então como que você deve viver? Porque todo mundo vive de acordo com o que crê. Não necessariamente com o que diz que crê, mas com o que crê. Se você crê
que deixar de comer açúcar vai te ajudar de alguma forma, e você é forte o suficiente para isso, você deixa de comer açúcar. Ninguém deixa de comer açúcar achando que o açúcar faz bem. Então, tudo que a gente faz nessa vida ele é baseado em algo que eu creio. Você está aqui nessa noite provavelmente porque você crê em algo ou em alguém. Você toma decisões sobre o seu trabalho por causa do que você crê. Do que você crê para o futuro da sua família, do que é melhor para eles. A sua educação com seus filhos é baseada naquilo que você crê. E assim por diante. Então, Paulo ele aplica aquilo que ele ensinou e que os cristãos deveriam crer como uma verdade doutrinária na prática, a partir do capítulo 4. Muitos cristãos, hoje em dia, eles vivem cansados. E não só por causa da correria do dia a dia, por causa das demandas do dia a dia, mas por causa de uma crença errada. De que eu preciso fazer A, B e C para alcançar o favor de Deus. De que se eu não fizer isso, eu estou perdido. E isso tem consumido muitos daqueles que se chamam cristãos. Eles tentam provar o seu valor. Eles tentam provar que de alguma forma são dignos. E aí muitos cristãos então se pegam nessa correria para merecer o favor de Deus. Por outro lado, nós sabemos que o evangelho é sobre a graça de Deus. Não sobre o que eu posso fazer para conquistar essa graça, mas pelo que Cristo já fez na cruz do Calvário. E dessa forma, eu sou chamado a descansar a minha salvação, aquilo que eu creio na obra de Cristo. E isso deve trazer um alívio para o cristão, seguido de uma responsabilidade, porque aquele que entende tão grande salvação, a resposta apropriada para essa graça que recebeu, ela vem naturalmente como uma gratidão, como um culto de louvor a Deus, como uma obediência, porque sabe que em obedecer a Deus, ali se encontra a verdadeira liberdade. Então, essa graça que nós recebemos não nos deve levar a uma passividade. Aquilo que nós cremos, e nós já vamos entrar no texto, aquilo que nós cremos sobre a graça de Deus não deve nos deixar passivos em relação à nossa espiritualidade, a maneira como vivemos o que cremos. E isso está diretamente ligado com essas duas divisões, do 1º ao 3º capítulo, onde ele ensina essa teoria maravilhosa, a doutrina da salvação, e a maneira como a gente vive isso de uma forma prática, no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, entre amigos e também numa relação de trabalho. Já para o nosso texto, Paulo, logo na sua saudação inicial, ele nos ensina verdades fundamentais sobre como essa graça de Deus transforma o cristão e o chama a viver de maneira apropriada a essa transformação. Nós vamos passar basicamente por 2 versículos e 3 pontos. No primeiro versículo, no primeiro trecho do primeiro versículo, nós vamos ver que nós somos transformados pela graça. Na segunda metade do primeiro versículo, nós vamos ver que nós somos chamados para viver com uma nova identidade, santos e fiéis. E no nosso segundo versículo, nós vamos descobrir que nós recebemos graça e paz da parte de Deus. Então, no nosso primeiro ponto, nós somos transformados pela graça de Deus. Paulo, ele se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Hoje em dia, a gente não começa a nossa carta dizendo o nosso próprio nome, né? A gente assina com o nosso nome no final da carta. Mas naquele tempo, era desde a primeira palavra, Paulo já estava dizendo, é Paulo que está escrevendo aqui. E aí ele dá as suas credenciais. Não é só Paulo, mas eu estou escrevendo na autoridade de apóstolo. E essa autoridade vem a mim, não porque eu fui um grande homem, pelo contrário.
mas porque Deus me chamou na sua soberana vontade. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. O que significa isso? Muitos de nós sabemos que Paulo foi um perseguidor da igreja. O nome de Paulo, que na verdade não teve uma transformação, Saulo e Paulo, mas era só o nome grego que ele usava e o nome hebraico também, ele, ainda com o nome de Saulo aparecendo na Bíblia, naquele contexto, ele estava lá no martírio de Estevão. E em Atos 9, a gente vê que esse mesmo perseguidor da igreja, ele tem um encontro com Cristo, arrebatador. Ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava matando os cristãos. E ele estava fazendo isso com justiça própria, crendo que ele estava fazendo o melhor para manter a fé judaica, que estava sendo abalada após um certo homem chamado Jesus de Nazaré, que entrou na história. E esse mesmo Jesus, ao qual ele perseguia, apareceu para ele. E uma das credenciais de um apóstolo, ao contrário daqueles que se auto-intitulam apóstolos hoje em dia, é ter sido uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. E no encontro, na estrada de Damasco, de Paulo, em Atos capítulo 9, isso acontece. Jesus se revela a ele, uma forte luz que ele ficou cego. E quando ele perguntou, quem és tu, Senhor? Cristo, aquele que você persegue. Ele foi chamado, assim como os demais apóstolos, pelo próprio Cristo. Ele testemunhou o Cristo ressurreto. E ele, assim como os demais apóstolos, proclamava o evangelho com autoridade. Por isso, Paulo, que só foi encontrar com Cristo após a sua ressurreição, ele era qualificado para colocar esse título aqui junto ao seu nome. Paulo, apóstolo de Cristo. Ele era um apóstolo, ele escrevia, portanto, na autoridade de um apóstolo. Mas ele não era como os demais, como eu já disse aqui. Em Gálatas 1, versículo 1, ele diz o seguinte, Paulo, apóstolo, de novo, ele está introduzindo uma carta, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele não se intitulava apóstolo por si mesmo, ele não se auto-intitulava, mas ele recebeu esse título do próprio Cristo ressurreto. E antes da sua conversão, como já vimos aqui, ele era um perseguidor da igreja. E por isso ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 a 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi escondida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele era totalmente consciente de quem ele era e do seu passado. Mas ele não se apegava a isso. Meu irmão e minha irmã, nessa tarde, a primeira aplicação que nós precisamos fazer desse texto é que não há pecado que você tenha cometido nessa vida que Deus não possa perdoar, que a graça de Deus não possa alcançar. O seu e o meu pecado não são maiores do que a graça abundante de Cristo Jesus. Um perseguidor da igreja se tornou o maior missionário de Cristo. Um perseguidor da igreja que matava os cristãos se tornou apóstolo de Cristo. Não há pecado nessa vida que você tenha cometido que não possa ser reparado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. A graça, a mesma graça que estava disponível a Paulo, a mesma graça que o alcançou, que o constrangeu, o mesmo Cristo que o encontrou, está nos chamando hoje para um relacionamento para si. Está disposto a perdoar, sua mão não está recolhida. Ele está oferecendo a mesma graça que encontrou o apóstolo Paulo.
A palavra de Deus diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Aqueles que se arrependem e vêm a mim se tornam filhos de Deus. A sua identidade, então, a identidade de Paulo como apóstolo, não foi uma escolha própria, como a gente bem viu. Mas aqui no nosso texto isso fica ainda mais claro, quando ele diz: apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Pela minha própria vontade eu estava indo para um caminho completamente diferente. Mas pela vontade de Deus hoje eu sou um apóstolo de Cristo. O apóstolo é um mensageiro de Cristo, aquele que é enviado por Deus. Pela misericórdia, pela graça de Deus que me alcançou. E da mesma forma, não somos cristãos porque nos esforçamos para ser, ou porque estávamos indo num caminho justo e bom. Mas somos chamados cristãos porque a graça de Deus nos alcançou. Portanto, a eleição e a graça de Deus, que é irresistível, são a base para a nossa transformação. Elas não partem de um coração bonzinho, ou nem mesmo de um coração neutro, que escolhe fazer o que é bom. Mas elas partem de uma obra milagrosa, regeneradora do Espírito Santo em nós. Quando tira as escamas dos nossos olhos, destampa os nossos ouvidos, para ouvir e receber a palavra de Deus em nosso coração. Esse versículo, ele é suportado por vários outros na palavra de Deus, mas alguns aqui. Em Efésios ainda, um pouquinho mais para frente, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, já é spoiler alert para a nossa próxima pregação. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, declara que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, não há nada que eu fiz ou deixei de fazer para que eu fosse escolhido por Deus. João, capítulo 15, versículo 16, o apóstolo João diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, desculpa, é Jesus, né? Mas no escrito de João, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Nós não estávamos em condições de fazermos uma escolha por Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 diz. Não há um justo sequer, ninguém que faça o bem. Romanos 3. Estávamos totalmente desviados, distantes de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. E por obra de Deus, do seu próprio Espírito, aquele que havia nos elegido antes da fundação do mundo, nos trouxe para si, nos chamou para si, desvendou os nossos olhos. É pela graça, meu irmão, que eu e você podemos alcançar a salvação. Não há nada que você possa fazer para recebê-la, senão se arrepender dos seus pecados e se entregar a esse Deus maravilhoso. Você se lembra da história que contei para as crianças? Assim também é a nossa história. Nós éramos mendigos, mortos, na verdade, em nossos delitos e pecados. É além do mendigo, nesse caso. Mas ele, por sua graça, nos chamou, nos lavou, nos vestiu, nos deu novas vestes, nos adotou como filhos. E agora nós pertencemos à família do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não por mérito nosso, mas porque ele, na sua soberana vontade, escolheu nos amar. E esse entendimento deve mudar completamente a forma como a gente se enxerga. Nós, reformados, temos a tendência de começar pelo primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, quando falamos de nós mesmos. Só que esse não é o início da história. A depravação do homem se deu no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão, o nosso representante federal, pecou, e com ele todos os homens foram amaldiçoados. Mas em Gênesis 1 e 2, quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz que isso é bom, e é muito bom.
Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós precisamos lembrar disso. Quando somos regenerados por Cristo, quando a graça nos alcança, agora nós somos filhos amados. Não precisamos mais viver com o peso do pecado, dessa depravação total do homem. Ela é legítima e nós estávamos lá, mas ela não se iniciou no propósito eterno de Deus. No propósito eterno de Deus, nós fomos criados para um relacionamento íntimo, sem pecado. Deus Pai vinha conviver com Adão e Eva no jardim do Éden, até que eles pecaram. Não podemos nos esquecer de Gênesis 1 e 2, antes de reconhecermos Gênesis 3. Esse entendimento, então, da graça abundante de Deus, que nos chama e nos adota como filhos, deve mudar a perspectiva como você se enxerga, a sua identidade. Porque agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne é para esse Deus que me amou, que me salvou, é para o próprio Cristo. Eu vivo agora para que a vida de Cristo se manifeste em mim. E a única resposta plausível para esse Deus, para essa graça, para tamanho favor que recebemos, é termos o coração grato e adorarmos a esse Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Se a graça de Deus nos transforma, o que isso significa para a nossa identidade? Para quem nós somos? Como nós devemos nos enxergar agora, já que pertencemos a Deus? Nossa nova identidade em Cristo, Paulo aborda na continuação do versículo 1. Ele diz que nós somos santos e fiéis. E a gente precisa parar um pouquinho sobre essas duas palavras, santos e fiéis. Santos porque eu não cometo mais pecado? Infelizmente ainda não chegamos lá. Santos no sentido de separado por Deus, por um propósito, para se tornar o seu povo. Nós somos santos porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós somos santos pela obra de Cristo em nós e não pelo nossa própria força na luta contra o pecado. Santo, então, significa separado. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz que nós fomos santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, de uma vez por todas. Não é mediante a sua habilidade de dizer não para o pecado. Essa luta tem que existir. Mas o fato de você ser chamado de santo, receber essa identidade do próprio Deus, você é santo, não tem a ver com a sua vida santa no sentido de que não peca mais, mas tem a ver com a obra que Cristo fez, chamando-o para si. Por causa disso, nós podemos ser chamados de santos. Agora, como santos, nós devemos, como consequência desse novo nome que recebemos, dessa identidade, nós devemos viver em novidade de vida, buscando a santidade. E agora no outro sentido da palavra. Buscando a santidade, buscando o caminho que Deus preparou para que andássemos nele. Nós somos chamados, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz para sermos santos como ele é santo. Mas a gente não foi chamado apenas para ser santo, mas também somos chamados para ser fiéis. Segunda palavrinha aí, no primeiro versículo de Efésios capítulo 1. Somos chamados para ser fiéis, porque Deus nos concedeu a fé. Nem mesmo a fé que você tem veio de você mesmo. Nem mesmo a fé que eu tenho partiu de mim mesmo. A fé é um dom de Deus, é um presente. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso que é a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Então não é você que na sua própria consciência, esperteza e habilidade, um dia conseguiu chegar à grandeza desse conhecimento, de que Cristo veio para nos salvar. Não foi por si mesmo.
Foi pelo dom gratuito de Deus. E é por isso que podemos ser chamados de fiéis. Pela obra de Deus na nossa vida. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele deixa mais claro ainda que não é por sua causa, nem pela minha causa. Não há nada que eu fiz ou deixei de fazer para que eu recebesse a graça de Deus por meio da fé. É tudo o que Cristo fez, apontando para Ele. Filipenses 1,6 também nos assegura que Deus, que começou a boa obra, produzindo essa fé no nosso coração, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Deus nos chama, mas Ele não apenas nos chama, mas Ele nos sustenta para que nos mantenhamos fiéis até o dia de Cristo. Ele vai completar essa obra. A nossa segurança está nele. Podemos ter a certeza da salvação justamente porque a fé não veio de mim. Se ela viesse de mim, eu ia vacilar e logo ia questionar a minha salvação. Mas porque eu entendo que ela vem de Deus e ela é sustentada por Deus, eu posso ter a certeza da salvação. Porque Deus não é homem para mentir. Ele não se nega, ele não se contradiz. Ele não promete uma coisa que ele não vai cumprir. Nós podemos ter a certeza da salvação. Isso é maravilhoso, isso é libertador, isso deve mudar o jeito que a gente vive. A nossa identidade nesse mundo não deve estar baseada na nossa aparência, na quantidade de likes que eu tenho na minha conta de Instagram, ou mesmo no que o grupo ao qual eu pertenço, no que eles pensam sobre mim. A minha nova identidade está em Cristo Jesus. Agora eu sou filho do Rei, santo e fiel, não porque eu sou bom, mas porque Ele me amou, porque Ele derramou da sua graça, porque Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora eu sou chamado de filho, separado por Deus, para ser encontrado fiel, por causa da obra de Cristo. Que a gente possa viver como esse povo santo que será encontrado fiel no último dia. Agora tem uma continuação aqui, uma palavrinha que eu não posso passar por ela. Ainda no versículo 1, Paulo não fala apenas fiéis, mas ele diz fiéis em Cristo. E ele já começa a tratar esse tema da unidade com Cristo, que é tão relevante para toda a carta de Efésios. Paulo, muitas vezes, inúmeras vezes, centenas de vezes, ele usa o termo em Cristo Jesus, ou nele, estamos nele, ou no Senhor. E só nessa carta aparecem 36 vezes, em Cristo. E essa repetição mostra como Paulo via a nova vida em Cristo. A vida do cristão depende totalmente da sua união com Cristo. Estar em Cristo significa, como já vimos, ter uma nova identidade, uma segurança e um propósito. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Quando estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. É só nele que podemos ser chamados de filhos. É só nele que a graça se torna transformadora na nossa vida. João 15:5, o texto da videira e dos ramos, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, nessa unidade comigo, e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, irmãos, nós não produzimos nada. Mas com Cristo, nós produzimos frutos. Quando estamos nele, nós produzimos fruto. Como uma videira, que o galho fora do tronco, fora da raiz, de onde vêm os nutrientes, ele vai morrer, vai secar e vai ser como a palha que o vento leva. Mas quando estamos em Cristo, recebemos tudo o que precisamos para produzir os frutos, as boas obras, das quais Deus de antemão, na continuação do versículo que já lemos,
Efésios 2, 8 e 9. O 10 diz que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nessas boas obras. É para isso, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então coloque a sua fé, a fé que você professa ter, em ação. Que a sua fé não seja apenas para você dizer que é um cristão por aí. Que não sejamos apenas cristãos de palavras, como aquele que ouve o evangelho, mas no próximo dia sai de qualquer forma para viver a sua vida. Tiago nos chama para sermos não meramente ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Coloque a sua fé em ação. Ao invés de pensar em apenas em si mesmo, em consumir, que tal a gente colocar em prática o que Cristo nos chamou? De que é melhor dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Que tal sermos um amigo presente na hora da aflição? Que tal servirmos a nossa família ao invés de esperarmos sermos servidos por eles? Que tal servirmos a nossa igreja, a sua comunidade de fé, com seus dons e talentos? A nossa fé deve vir acompanhada pelos frutos. Os frutos não geram fé, mas a fé gera frutos. Os nossos frutos são a evidência da nossa salvação, são a evidência da nossa fé em Cristo Jesus. Nós fomos transformados pela graça. A nossa identidade não é mais a mesma, ela está firmada em Cristo, nós somos santos e fiéis. Mas o que será que isso significa? Em que isso implica? Como que essa nova vida se manifesta diariamente, de segunda a segunda? Logo após se apresentar na carta, Paulo, apóstolo de Cristo, e endereçar a sua carta aos santos e fiéis, Paulo chega com a sua saudação. E ele diz o que ele diz em outras 7 cartas. Um termo bem conhecido no nosso meio. Graça e paz. Graça e paz. E depois de lembrar aos Efésios quem eles são em Cristo, é isso que ele fala. Graça e paz a vós outros. Da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça, ela é um favor que nós não merecemos. Como a gente viu acontecendo com Paulo e como sabemos que acontece conosco quando os nossos olhos são abertos para a perspectiva da eternidade. A graça, ela então é esse favor que a gente não merece. E ela é o fundamento da nossa salvação e da vida cristã. Por isso, nessa carta de Efésios, Paulo tanto enfatiza essa palavrinha. Graça. A graça, Paulo não apenas usa a graça nas suas introduções, mas ele fecha as suas cartas desejando graça. Nessa mesma carta de Efésios, se a gente for para o último capítulo 6, versículo 24, a gente vai ver: a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a importância desse tema para Paulo e para Deus que inspirou Paulo a escrevê-lo, que ele começa e termina suas cartas com ele. Graça seja a vós outros. Em Efésios 2, 8 e 9, como já foi dito aqui, nós vemos que é pela graça que nós somos salvos, para que ninguém se glorie. E tudo que nós temos vem da graça de Deus. Não apenas a salvação, mas o ar que você respira, o trabalho que você tem, a sua família, as roupas que você veste, são frutos da graça de Deus. Ele não precisava te dar. Deus não te deve nada. Mas por graça, por um favor que eu e você não merecemos, nós recebemos bênçãos espirituais da parte de Deus. Não apenas espirituais, mas materiais. Mas ele usa um segundo termo.
Me perdoem, não posso passar por isso. Se por um lado a graça é o meio pelo qual nós somos salvos, a paz, que é o nosso segundo termo aqui, ela é o resultado da salvação em Cristo. Preste atenção. Por um lado, a graça, ela é o meio pelo qual nós somos salvos. Ela é o que nos leva até Cristo. Mas quando nós somos salvos, o que nós experimentamos, o resultado dessa graça, é a paz. E a paz aqui, ela tem dois sentidos. O primeiro deles é de que nós temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Antes nós estávamos vivendo nas trevas. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos oferece reconciliação. E agora, como o próprio Paulo diz aos Romanos, nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Outrora nós éramos amigos, filhos da ira. Agora nós somos filhos da luz. A graça nos alcançou. Agora nós desfrutamos de paz. Nós não estamos mais em rota de colisão com Deus. Nós somos seus filhos amados, alcançados por essa graça, que resulta em paz. Lembra que eu falei que tem dois tipos de paz que a gente precisa trabalhar? O primeiro é esse, é paz com Deus. Estamos reconciliados com o nosso Criador, ao qual vivíamos em inimizade. Porém, essa mesma paz, ela tem um efeito, que é aquele sentimento de paz que você experimenta. Ao contrário de quando você vive ansioso, você sente a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Como fruto dessa reconciliação de Romanos 5, que diz que nós temos paz com Deus, uma vez que somos justificados. Como fruto dessa reconciliação, o efeito natural é nós termos essa paz que vai além das circunstâncias. Não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu tenho paz com Deus, que eu consigo sentir paz nas outras circunstâncias da minha vida. Não importa se eu perdi meu emprego, não importa nem se o meu filho morreu. É possível experimentar uma paz. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Amazing Grace, how sweet the sound. Se você sabe a história dessa música, e se você não entendesse a paz com Deus, você chamar esse cara de louco, porque ele escreveu no local do naufrágio, onde sua esposa e seus filhos morreram. É uma paz que excede o nosso entendimento, que é possível cantar no meio da tribulação. Essa é a mesma paz que fez Sadraque, Mesaque e Abdinego não se dobrarem ao rei e ainda dizerem: se nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa paz que não depende da circunstância, ela nos dá coragem para dizermos sim para a coisa certa. Ela é a mesma paz que a rainha Esther teve quando decidiu arriscar sua vida ao interceder pelo seu povo judeu, que estava correndo risco. E ela disse: e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Essa paz faz ela colocar a cabeça a prêmio. E ainda é a mesma paz que levou muitos mártires cristãos, a começar pelos apóstolos, ou pelo próprio Estevão, que foi citado hoje aqui, a interceder, a não negarem a sua fé, mesmo sabendo que estava por vir. Muitos desses homens foram cerrados ao meio, muitos desses homens morreram devorados por feras, foram queimados vivos, enforcados, ou até crucificados de cabeça para baixo. Caso de Pedro, que não julgou ser digno de ter a morte como a do seu mestre.
Essa é a mesma paz que fez esses homens perseverarem até o fim. E ela só é possível como um resultado da graça que nos alcançou. Por isso, Paulo diz aqui, graça e paz seja convosco. O meio para desfrutar dessa paz com Deus é a graça, o favor imerecido que encontramos em Cristo. Você se lembra da parábola do filho pródigo? O filho praticamente diz para o pai, ó pai, para mim você morreu, me dá aqui a minha parte da herança que eu vou curtir do meu jeito, vou fazer o que eu bem entender, não quero mais saber do Senhor. E lá ele vai e se entrega a tudo que ele quer, experimenta tudo o que ele julgava ser do bom e do melhor e rapidamente gasta o dinheiro da sua herança. E lá, quando ele está no fim do poço, comendo comida dos porcos, ele se lembra do amor do pai. E ele se lembra do pai e fala, eu vou voltar para casa. E na próxima cena, aliás, eu vou voltar para casa e me oferecer para ser um dos empregados do meu pai. Porque ele entendia a gravidade do que ele tinha feito. Mas na próxima cena, a história narra um pai de braços abertos, esperando pelo retorno do seu filho. A graça e a paz de Deus são como esse abraço acolhedor de um Deus que esbanja amor, de um Deus pródigo. A palavra pródigo é esbanjador. O nosso Deus, ele esbanja amor, esbanja graça e misericórdia. Não importa o que você fez, você ainda pode vir a esse Deus. A gente não merece, mas a gente apenas encontra o favor e a paz de Deus, como não encontramos em nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar, nenhuma outra circunstância. Nós encontramos somente nos braços de Deus. A sua graça, o seu favor e a sua paz. Nós encontramos apenas nesse Deus que está de braços abertos para receber a todos os que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A todos os que se arrependem dos seus pecados. A todos que têm o seu coração quebrantado e contrito em sua presença. Portanto, nós não precisamos mais viver cansados, exaustos por tentar conseguir o favor de Deus, que é impossível pelas suas próprias ações. Mas nós podemos descansar nos braços desse Pai de amor. Nós podemos receber o convite de Cristo, que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esses dois versículos iniciais de Efésios nos ensinam que a gente é transformado pela graça, que essa graça é irresistível, que a nossa nova identidade está em Cristo. Nós somos santos e fiéis e que nós só vivemos a partir desse momento pela graça e pela paz que Deus nos concede. E diante dessas verdades, nós devemos responder com gratidão, adoração, confiança e um desejo profundo de conhecer a esse Deus. Que nós possamos viver como aqueles que foram chamados para ser santos e fiéis, confiando na graça de Deus e desfrutando da paz que só Ele oferece. Uma paz que excede todo entendimento, que não está atrelada às nossas circunstâncias. Oremos. Pai, obrigado pela sua palavra, que foi aberta, lida, exposta, e pedimos ao Senhor que o seu Espírito aplique em nossos corações, Pai. Sem Ele a gente não pode nada, não entenderia nada. Essas letras não fariam sentido. Esse livro seria apenas mais um livro. Mas com a presença do autor, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, transforme o nosso viver,
Obrigado pela sua graça. Obrigado pela nova identidade em Cristo. Obrigado pela paz que excede o entendimento. Que o Senhor nos conduza, Pai, de uma maneira que a gente possa ser encontrado fiel por causa da obra de Cristo em nós. Que possamos colocar essa fé que professamos crer em ação para o benefício da sua igreja, do próximo, daquele com quem convivemos no dia a dia, mas principalmente para o louvor da sua glória. Bendito seja o Senhor e o seu santo nome. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.